à noite também, sobre as comissões da verdade, e na segunda-feira, às 14 horas, numa outra mesa. É uma coisa que realmente me deixou muito alegre, porque é o que eu tenho feito a vida toda. E, por exemplo, ter reencontrado Iris me faz voltar ao praticamente o início da minha militância, digamos assim. O movimento cineclubista aqui de Campina Grande, que era muito rico, e isso me dá uma certa nostalgia. Foi participando de um cineclube, não é? E aprendendo com um monte de gente que me ensinou quase tudo que eu consegui compreender sobre cinema até hoje, que é uma das minhas paixões, não é? Pessoas como o Braulio Tavares, como o Romero Azevedo, o Romulo Azevedo, o Berlim do Brasil, e vai por aí. Muita gente. E aí, falando de Iris, a minha mente volta um pouco para esse tempo, quando eu, a partir do cinema, caí na rua, né, vamos dizer assim, nas ruas daquela época, início da segunda metade dos anos 70. Então já não sou tão jovenzinho assim. Por isso que eu costumo dizer que eu sou um velho professor. Queria fazer uma ou duas advertências aqui, uma outra explicação, para que vocês não se assustem. Primeiro, eu tive um problema sério de saúde há cerca de 4 anos atrás, e isso aí acabou desembocando há 2 anos e pouco, 2 anos e 4, 5 meses mais ou menos, problema de cegueira, quase total, e irreversível, já que é um problema de retina. Mas eu só estou falando isso porque eu não vim aqui para falar de mim, não é? Como diria Drummond, um belíssimo poema: meu coração não é maior que o mundo sim é grande, não é? Então eu vim para falar de mim. É só para dizer a vocês que não se preocupem muito, porque eu enxerguei durante 51 anos muito bem. Isso significa dizer que eu li demais, escrevi demais, que assisti a filmes às toneladas, assisti muito, ainda assisto, entre aspas, hoje, colocando os diálogos em português, isso contra aquilo, e varia a favor disso ou daquilo. Não ia ser agora que eu ia desistir, mas passei um ano realmente muito recolhido, mas voltei à sala de aula um pouco mais de um ano atrás. Trabalho com outro professor que me ajuda muito. Então, é um pouco isso aí que eu acho que é o currículo. Então eu cito, eu gosto de fazer citações, até como contribuição, né? Coisas que para mim foram muito edificantes, seja um filme, seja um poema, seja um livro, não é? Um determinado autor que eu acho importante, que está dizendo alguma coisa de novo, como o Rossano insistia tanto em dar conta desse novo, não é? Eu gosto de citar, até como contribuição. Então vocês me perdoem se exageraram nesse aspecto. Mas vamos deixar de conversar e vamos ao ponto, tá? Então falar sobre direitos humanos num país que tem tudo contra isto, tudo contra a consolidação de uma cultura de direitos humanos, esse é o grande desafio, né? Documentação, instituições, a gente até avançou muito. Depois do fim da ditadura veio uma construção aí, e de 95 para cá a coisa se aprofundou mais. Isso não é o grande problema. O grande problema é fazer com que as pessoas se apoderem dos temas ligados ao respeito, à promoção e à defesa dos direitos humanos. Esse é o nosso cérebro. E a sensação que eu sempre tenho, até usei uma vez essa imagem num artigo que escrevi, aquela história de Sísifo, né? Ele está condenado a rolar a pedra até o cume da montanha, só para vê-la rolar e cair lá embaixo, e ele volta, e está condenado a passar a vida fazendo isso.
A sensação que nós, militantes, organizações, instituições ligadas aos direitos humanos nesse país, é muito essa sensação que a gente tem, né? E rola a pedra, e quando a gente consegue um avanço, aí aqui acolá vem um retrocesso. E a gente, às vezes, dá aquela sensação que vai desistir, que não adianta mais, estou muito cansado, não aguento mais isso, tanto avanço e também retrocesso enorme, né? É um pouco essa sensação que a gente tem. Mas se eu estou aqui, por exemplo, hoje falando sobre direitos humanos, é porque eu dei uma grande dose de fé de que a coisa está indo. Está indo. É como eu diria assim, já foi muito pior do que é hoje. Já foi muito pior. Né? Nada impede que a gente continue melhorando, avançando, aprofundando questões de direitos humanos. Né? Até que um dia a sociedade brasileira adote a postura de considerar todos como pessoas. Que é, aliás, um dos artigos da Declaração Universal 48. Todo mundo tem o direito a ser tratado como pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso é um desafio muito difícil. Muito difícil. Ao lado disso, tem os preconceitos. Os mitos que vão se construindo em torno dos direitos humanos desse país. Que em muitas situações se torna boi de piranha da violência, das altas taxas de criminalidade, dos crimes chamados, como é que chama aquela expressão? Odiando, sei lá o que. Hediondos. Né? Os crimes hediondos. Os direitos humanos se tornam boi de piranha, como se de repente a luta pelos direitos humanos e o avanço dos direitos humanos fosse o grande responsável por tudo isso. É claro que isso é uma grande mentira. Isso é um mito que vem sendo construído há muito tempo nesse país. Antes da ditadura acabar. Essa coisa já vinha sendo gestada em muitos setores da sociedade brasileira. Por algumas elites que estavam morrendo de medo do ingresso do povo na política, no espaço público. A política que eu uso aqui é com P maiúsculo. Participação na luta pelos interesses públicos. Então tem elites que historicamente nesse país, até tem uma expressão antiga que dizia que essas são as massas, né, perigosas. Né? Esse povo aí tem que ficar quieto no canto dele, não pode estar se metendo em política. Deixa isso para o pessoal que paletó é gravado. Então os direitos humanos têm sido vítima disso. Então, por isso que eu escolhi uma linguagem não acadêmica de propósito. Né? Espero que ajude a gente a entender. Pode colocar, por favor. Nós é que temos que ver. Perdão, deixa eu tirar o microfone daqui. Está mais fácil. Nós é que temos que ter direitos. Nós, os cidadãos de bem, os trabalhadores, os que produzimos, e não os criminosos. Que negócio é esse de direitos humanos para bandidos? Pois é, aspas, né? Aspas. Porque eu tenho passado minha vida escutando isso aí. Isso que vocês escutam toda hora. Vocês ligam o rádio amanhã de manhã nos programas policiais, por exemplo, mas não só neles, e vocês vão encontrar coisas desse tipo. Que os direitos humanos só se preocupam com os bandidos, né? Não se preocupam com as pessoas de bem. Ora, tem um monte de problemas aí em colocações como essa. Né? E por enquanto eu vou deixar na forma de questões. Né? Primeiro, quem são os bandidos? Né? Bandidos por quê? Os bandidos têm nome, têm história, não são coisa. Mas no Brasil existe uma mentalidade muito forte de considerar que alguém que comete um crime e os direitos humanos não defendem os criminosos, não passam a mão na cabeça de quem comete crime. Só que para isso existe uma arma civilizada chamada lei. E por acaso as leis brasileiras já incorporaram, e não é de hoje, regras mínimas para tratamento de presos.
que são regras construídas pela ONU e que os países assinam embaixo, aqueles que concordam, e passam a ter a obrigação de praticar, né? De respeitar essas chamadas regras mínimas para tratamento preso. Mas no Brasil se acha que alguém que cruza o portão de um presídio para cumprir uma pena perde a lei da liberdade, que é a punição pelo crime que cometeu, perde também a condição humana. Então, quanto mais for castigado, quanto mais sofrer no cumprimento da pena, melhor. Isso é uma ideia absolutamente equivocada. É aquela insistência no castigo cruel, no sofrimento, como caminho de ressocialização. Isso é um equívoco gigantesco. Eu não sou da área jurídica, a minha formação é de sociólogo, na área de ciência política principalmente. Mas é um equívoco gigantesco. Daí o caos que a gente tem. Não é? Outra coisa extremamente problemática, e aí o doutor Rossandro teria muito mais autoridade do que eu para desenvolver o tema, é esse maniqueísmo de dividir a sociedade entre pessoas de bem e pessoas de mal. Ninguém nasce bem ou nasce mal. Ninguém é somente bom, né? Ou somente mal. Nós sabemos disso. Também não é minha praia, as ciências da mente, mas eu arrisco a dizer isso. É outro equívoco enorme. Quem é a pessoa de bem? No Brasil é alguém que, por exemplo, veste terno e gravata, né? E aí numa musiquinha do Gabriel Pensador, um dos primeiros discos dele, se não me falha a memória, chamada Lavagem Cerebral, em que Gabriel critica a questão do racismo, né? E quem tem preconceito porque alguém é da cor negra, né? É de descendência afro, né? Ele perguntava lá no versinho da música, o que você diria de um sujeito como Paulo César Farias? E aí Paulo César Farias foi envolvido naquele escândalo que levou ao impeachment do presidente Collor. Foi praticamente a peça-chave, que era o tesoureiro de campanha dele. Mas no lugar do nome Paulo César Farias, tem uma lista infinita de nomes que você poderia colocar, né? Cachoeira e tantos outros que vestem ternos italianos, sapatos franceses, né? Andam muito bem perfumados, andam muito arrumadinhos e são grandes criminosos do dinheiro público, por exemplo, de roubo do dinheiro público. Então são coisas altamente questionáveis. Estou só provocando vocês aqui. Mas eu quis começar com essa provocação, que é um dos grandes mitos, uma das grandes mentiras sobre direitos humanos. É que direitos humanos só defendem bandido. Direito humano defende também quem está dentro de uma prisão. Porque consideramos que eles não perdem sua condição humana. E aí é uma questão que não admite meios termos. Né? O que é que você pensa sobre o outro? As outras pessoas. A dignidade para você é o quê? É uma coisa seletiva? Que eu trato alguém com dignidade quando me é conveniente? Ou até pela aparência da pessoa? Ou pela posição que ocupa, pelo cargo? Seja lá mais o quê? Ou a dignidade é uma coisa que para mim deve ser respeitada em todos os seres humanos? Essa é uma questão. Eu não vou filosofar sobre dignidade humana. Poderia passar aqui a noite filosofando. É tratar as pessoas como pessoas possuidoras de humanidade. É não tratar as pessoas como coisas. E eu vou pegar um exemplo aqui. Deve ter um copo descartável aqui, ao meu lado aqui. Se eu pegar esse copo descartável e amassar todinho e jogar fora, fora quer dizer, num cesto, de preferência aquela coleta seletiva lá, é um problema que eu vou ter, preocupado com isso, com a questão do meio ambiente. Fora isso, eu não vou ter nenhum drama de consciência. Agora, o que eu não posso é tratar pessoas como quem amassa um copo descartável. Pessoas como coisas. Que é o que o noticiário apresenta para a gente todos os dias. Todos os dias. Não é? Então, isso é um dos pilares do respeito aos direitos humanos. Não é? O que é que nós entendemos por dignidade humana? Pela humanidade do homem, do ser humano. Pode parecer redundante, mas não é.
que as pessoas são sujeitos racionais, mas são sujeitos também cheios de desejos, de paixões, de emoções, e isso é que completa a nossa humanidade. Na hora que você, por alguma razão, por alguma maneira, destrói algum desses aspectos de uma pessoa, você está destruindo a dignidade dessa pessoa. Os direitos humanos, inclusive, nascem, essa declaração de 48, ela nasce após uma das maiores tragédias que o século XX, porque não dizer da história, nos apresentou, que foi o nazismo. É um problema muito sério. Né? Depois eu toco mais nesse ponto. Vamos avançar para não cansar muito vocês aí. Agora, sem aspas. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, e são dotados de razão e consciência, devendo, portanto, agir uns em relação aos outros com espírito de fraternidade. Tem mais alguma coisa nisso? Não. Eu vou fazer só o seguinte agora, para ajudar a todos nós aqui. Eu vou fazer só um outro destaque, rápido, porque eu acho que é realmente muito relevante em cada colocação dessa. No caso aqui tem coisas complicadas também, que a declaração coloca. Né? Essa pretensão de universalidade tem enfrentado críticas e tal, e tem uma certa razão de ser, essas críticas. É claro que a natureza humana não é única. A natureza humana é complicada. E mais uma vez eu estou aqui metendo o meu pé na praia do Dr. Rossano. Tem muito mais competência do que eu para tratar disso. A natureza humana é muito complicada, é muito contraditória. É muito contraditória. E o uso da razão, todos nós sabemos também, que ao mesmo tempo que gera maravilhas, esses smartphones que a galera anda agora, né, de certa maneira, é a onda mais recente dentro do campo da internet. Smartphones fazem tudo, falam, não sei o que mais lá, você pode mandar tudo, mas também produz armas químicas, que está matando muita gente lá na Síria, nesse momento. Inclusive, enquanto as grandes autoridades negociavam, eu não me lembro se foi em Bruxelas ou se foi na Suíça, durante 2 meses, 5.000 pessoas foram exterminadas na Síria, enquanto se discutia ao redor das mesas de negociação. Então, a razão, como eu disse, produziu coisas maravilhosas e produziu monstros, armas químicas, bacteriológicas, que matam por intenso sofrimento milhares de pessoas, continuam matando até hoje. Então isso é uma questão também que tem que ser enfrentada. Isso é uma crítica que eu faço, inclusive, a alguns movimentos que se apresentam como movimentos de defesa dos direitos humanos. Tem uma visão muito cor-de-rosa da natureza humana. As coisas não são bem assim. Não tem que dar conta dessa dialética, né? Dessas faces diferentes da razão e da natureza humana. Eu acho que tem que dar conta disso. Senão a gente vai estar tirando o pé do real. Né? Vamos em frente. Muito importante também é a ideia do espírito de fraternidade, que não é necessariamente a fraternidade cristã. Somos irmãos porque assim o quer um Pai que está acima de todos nós. É a fraternidade no sentido de que a nossa humanidade depende da nossa vida em coletividade. Isso é uma coisa que me agradou muito na fala do Dr. Rossano. Sempre eu entendi. A gente vai ficando velho, né? A gente vai perdendo certas capacidades. Muito simpático, me agradou muito essa visão de Rossano da preocupação permanente com o outro. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Não é que eu esteja aqui desrespeitando nenhuma visão religiosa de fraternidade, da prática da fraternidade, nada disso. Isso é um valor muito positivo em qualquer sociedade. O que eu apenas estou dizendo é que, independente de certas visões que dizem que a gente tem que ser fraterno, quase à força, porque um ser superior quer que seja assim, nós temos que ser fraternos porque nós sempre precisamos do outro.
Nós sempre vamos nos completar no outro. É o que a gente chama no campo da sociologia de reciprocidade, né? Eu sou fraterno, eu sou solidário, eu tenho compaixão, porque eu sou um ser inacabado. E serei sempre inacabado. Seres humanos são seres inacabados. São seres carentes. São seres que têm virtudes, mas também têm vícios. E na hora que eu me encontro com o outro, eu fujo do meu egoísmo, ou do meu narcisismo, ou seja lá o que for. Eu deixo de ser um indivíduo e vou tentar me completar com o outro. Eu vou tentar ver um pouco de mim nele, como eu espero que ele veja um pouco dele em mim. E nós, juntos, participemos de uma aprendizagem mútua. Eu te ensino, tu me ensina. E as coisas são assim. Para mim, é o grande sentido da fraternidade. Eu penso assim. É exatamente esse encontro com o outro. Sempre, 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 sempre. Esse encontro, por exemplo, que já está completando, se não me engano, 23 anos, né? É uma excelente amostra disso que eu estou falando, dessa pluralidade. Isso é uma coisa linda. Essa é a grande riqueza. As sociedades sempre foram plurais e sempre vão ser. E isso é muito bonito, isso é muito pedagógico, isso é muito humano. Finalmente, isso é muito essencial na vida da gente. Sempre está buscando o outro. Sempre está buscando o outro. Então, é um pouco essa ideia que eu estou tentando passar aqui, né? Quem tentou criar sociedades perfeitas, entre aspas, que um dia chegariam lá naquele canto, eu nos velhos tempos participei do movimento comunista. E o movimento comunista tem muito de catecismo, viu? Por incrível que pareça, não é? E se dizia muito isso, nós estamos caminhando para aquela sociedade maravilhosa, que todos serão iguais, porque todos vão receber o mesmo salário, ou que vai por aí, vão ter trabalho, vão ter isso, vão ter aquilo. Não nega avanços que aconteceram nessas experiências, mas também criaram verdadeiros monstros totalitários, né, que sufocaram as liberdades. Sufocaram as liberdades. E eu digo isso com muita tranquilidade. De quem acompanhou a experiência da União Soviética e outros países, alguns que ainda estão por aí, e outros que estão chegando, infelizmente. Né? Essa sociedade se impõe, não sei se alguém já percebeu isso, ela chega ao poder pela destruição dos direitos humanos. Imagine se os militares do golpe de 64 permitissem uma ampla liberdade de imprensa. Eles não durariam uma semana. E eu estou pegando um exemplo aqui. Na mesa de amanhã, a gente vai falar um pouco mais disso. Tem a ver com a ditadura. Né? Ela se impõe pela destruição dos direitos humanos, pela criação de mitos como a sociedade nova, o homem novo, como dizia Hitler. Queremos criar um homem novo, aquele homem perfeito, fisicamente, né? Elevado intelectualmente, né? Forte, né? Disposto muito à vontade, mas com preconceito gigantesco. Então a tentativa de criar essas sociedades, elas acabam criando ficções sociológicas. Não é pagando salário igual a todo mundo que você vai criar, quase como um passo de mágica, uma sociedade de iguais. A igualdade passa por um monte de outras questões, né? Que dizem respeito à etnia, dizem respeito à nacionalidade, dizem respeito a modos de ser diferentes, dizem respeito a gênero, dizem respeito a tanta coisa, mas eles acharam que com alguns decretos, não é? No campo econômico principalmente, eles criariam a tal sociedade dos nossos sonhos. Isso é uma ficção. Eu prefiro muito aquela expressão do historiador Mark Bloch, né? Quando ele fala de é muito melhor a gente lutar por utopias concretas no cotidiano. Essa é a luta que vale a pena, do que ficar imaginando uma sociedade perfeita com juízo final. É muito complicado isso. As experiências totalitárias mostraram que isso é uma ficção. Não funciona. Sufoca. Se um dia alguém que não já leu, acho que muitos aqui devem ter lido, peguem lá o livro do George Orwell, 1984, que ele escreveu, se não me engano, nos anos 50, tentando imaginar como seria o mundo em 1984. É daí que vem a ideia do Big Brother. Mas não é esse Big Brother global, não. Isso é uma porcaria.
Né? Isso é um miolo de pote, como dizem as pessoas. Já escrevi, já me pronunciei sobre isso, não tem mais saco. Né? Nem de assistir. Assistir é por dever que eu fiz, para poder criticar. Mas é outra história, a história do Big Brother, né? Do grande irmão lá, do livro do George Orwell, é outra conversa. Vocês vão ver uma sociedade totalitária, em que é pecado ter prazer na relação entre homem e mulher, por exemplo. É pecado, porque o monitor de televisão com a cara do grande irmão está lá fiscalizando sua vida, desde os espaços públicos até os espaços mais íntimos, como a 164 ouvidos apenas ao rádio que anunciava em sucessivas edições extraordinárias. O governo do presidente João Goulart fora deposto pelas Forças Armadas. Apoiadas por setores sociais conservadores que se opõem às reformas de base defendidas pelo presidente da República e pelos setores populares do país, tropas do Exército deram um golpe de Estado. Desencadearam violenta repressão contra entidades populares, incendiaram a sede da ONU, romperam-se o Estado de Direito estabelecido pela Constituição de 1946. Se existe terrorismo, o terrorismo foi implantado pela ditadura militar em 1º de abril de 1964. O presidente da República, legitimamente eleito, foi forçado a exilar-se. Os generais e seus aliados civis usurparam o poder, violaram a Constituição e atribuíram-se a legitimidade da boca dos canhões. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Baixaram o primeiro ato institucional para investigar e punir os inimigos do novo regime, criaram as comissões gerais de inquérito e instauraram os inquéritos políticos.